3 segredos geológicos que a Terra escondeu por bilhões de anos. Há coisas que existem longe do olhar, mas deixam pistas duras como metal. 3 histórias reais mostram como a Terra esconde fogo, memória e risco dentro da própria matéria. Reator natural de Oklo, o fogo enterrado. Na África Central, em um pedaço de terra onde a floresta parece engolir tudo, o caminho vira lama escura com cheiro de folha úmida e ferro. A água some e volta em minutos, escorre por rachaduras invisíveis e fica presa em poças rasas que refletem um verde fechado. Ninguém pesaria ali imaginando que sob aquela mistura de raiz e pedra, existia um tipo de fogo que não deixa cinza, um fogo que não precisa de oxigênio e que não ilumina a noite. A história começa de modo menos dramático, em bancada de laboratório, quando amostras de urânio revelaram um detalhe que não combinava com a expectativa. Um desvio pequeno em proporções isotópicas, discreto bastante para passar por erro de medição, mas teimoso bastante para sobreviver a checagens repetidas. Isso levou de volta ao lugar de origem. Oklo passou a ser associado a uma ideia incômoda, a de que a própria natureza já sustentou uma reação em cadeia de fissão sem intervenção humana. A explicação mais aceita não depende de mistério, depende de tempo profundo. Em um passado muito remoto, a fração do urânio mais facilmente físsil era maior do que é hoje. Em bolsões onde o minério ficou concentrado, a geometria e a pureza chegaram perto do limite em que uma reação em cadeia pode acontecer. A água subterrânea entrou como peça decisiva. Ela atravessava os poros da rocha e agia como moderador, tornando mais provável que nêutrons lentos provoquem novas fissões. Quando o processo esquentava, a água podia se afastar na forma de vapor ou perder eficiência local, a reação diminuía, o ambiente esfriava e a água voltava. Esse tipo de auto-alternância, com liga e desliga imposto por física básica, torna o fenômeno menos mágico e mais cruel, porque mostra que a matéria encontra caminhos quando as condições se alinham. O que prende a atenção de verdade é o rastro deixado. A fissão gera produtos que, em contexto moderno, seriam classificados como resíduos radioativos. Em Oklo, muitos desses elementos ficaram retidos no próprio corpo da rocha. Minerais aprisionaram átomos como se fossem poeira presa em concreto velho, e a geologia local, apesar de viva, não abriu caminho fácil para uma dispersão ampla. Isso não significa que o lugar seja garantia universal de contenção. Cada terreno tem fraturas, águas e pressões próprias, e o que funcionou ali pode falhar em outro ponto do planeta. Ainda assim, Oklo serve como uma janela rara. Ele mostra que processos nucleares já aconteceram em ambiente natural, e mostra também que, em certas condições, a rocha consegue segurar parte do que nasce dentro dela por tempo demais para caber na cabeça humana. A curiosidade real não está só no espanto, está no desconforto de perceber que o planeta tem memória química e que essa memória pode ser lida como aviso. Onkalo e o problema de avisar quem ainda não existe. Há obras que pedem aplauso e há obras que pedem silêncio. Um repositório profundo para resíduos nucleares pertence ao segundo grupo. A melhor versão dele é uma que ninguém comenta, ninguém visita e ninguém usa como ponto de curiosidade. Acima do solo, o cenário costuma ser comum, um trecho de floresta, rocha exposta, vento frio em certas épocas, estrada simples e um portão que não deveria chamar atenção. A escolha de esconder em profundidade nasce de uma ideia direta. Se existe um material que continua perigoso por tempo demais, a resposta não pode depender apenas de vigilância permanente, de governos sempre estáveis ou de uma cultura sempre responsável. A resposta tenta depender de física e de geologia. O mundo de cima muda rápido. O mundo de baixo muda devagar. Um exemplo conhecido desse tipo de projeto é o repositório chamado Onkalo, na Finlândia. Ele foi escavado em rocha profunda e antiga, com túneis que descem e se ramificam como um formigueiro de engenharia. O conceito central é o de múltiplas barreiras. Um container metálico resistente envolve o material. Uma camada de material argiloso ao redor ajuda a vedar e a limitar a circulação de água, e a própria rocha funciona como escudo físico e químico. A ideia não é confiar em uma única parede perfeita, é somar camadas imperfeitas até o conjunto ficar teimoso. Por dentro, o ambiente é seco, frio, e o silêncio tem um som próprio, como se a pedra engolisse a voz antes de ela nascer. A curiosidade mais difícil, no entanto, não está no metal nem na argila. Está na comunicação. Qualquer aviso comum envelhece rápido. Placas enferrujam, tinta some, símbolos mudam de sentido, e o que hoje é sinal de perigo amanhã pode virar ornamento ou objeto de culto. O risco é o próprio tempo transformar um lugar em lenda e, com isso, atrair gente curiosa, saqueador ou pesquisador sem contexto. Por causa disso, surgiram propostas que soam estranhas, mas são tentativas práticas de sobreviver ao esquecimento.
Alguns pensaram em paisagens construídas para causar repulsa instintiva, outros em sistemas de arquivamento distribuído, outros em criar um tipo de tabu cultural que se replique por gerações. Nenhuma solução é limpa. Todas carregam o mesmo problema. Não existe garantia de que uma mensagem atravesse séculos sem virar outra coisa. Essa curiosidade é dura porque obriga a pensar como espécie e não como indivíduo. Obriga a aceitar que certas decisões não são sobre conforto imediato, são sobre responsabilidade silenciosa. E obriga também a humildade, porque mesmo o projeto mais bem calculado não controla o comportamento de quem ainda não nasceu. Ele cria barreiras, não certezas, e essa diferença pesa mais do que qualquer porta de aço. Concreto romano, a pedra que aprende com o mar. Em um cais antigo do Mediterrâneo, o mar passa a vida inteira repetindo o mesmo gesto. Ele bate, recua e volta com sal. Volta com areia, volta com frio de madrugada e com calor de tarde, e deixa tudo úmido de um jeito que não perdoa descuido. O metal enferruja, a madeira incha e apodrece, a pedra se desgasta, e muitos concretos modernos, quando ficam expostos a esse ritual, abrem fissuras, lascam e pedem reparo cedo demais. Em algumas ruínas romanas, a cena é desconcertante. Há blocos ainda coesos, superfícies gastas mas firmes, juntas que não se abriram como se espera de algo tão antigo. A curiosidade não nasce de uma receita secreta guardada em pergaminho. Ela nasce do contraste físico, do toque, do modo como o material parece ter aceitado o mar em vez de apenas resistir a ele. Uma peça importante dessa história é a pozzolana, a cinza vulcânica usada em misturas antigas. Quando combinada com cal e agregados, ela forma uma matriz mineral que endurece de um jeito diferente. Em ambiente marinho, essa mistura não fica isolada do mundo. Ela recebe água salgada por poros microscópicos, sofre variações de temperatura, sente pressão e vibração de ondas, e reage. Pesquisas modernas que examinaram amostras de concreto romano descrevem microestruturas em que cristais crescem dentro de pequenas fissuras e ajudam a travar a propagação de rachaduras. Em vez de um envelhecimento simples, como se o material só perdesse força com o tempo, há sinais de transformação lenta, como se a química interna continuasse trabalhando, ocupando espaços vazios, reorganizando ligações. Em alguns casos, impurezas e grãos de cal que não reagiram completamente podem ter virado reserva interna. Quando a água entra por uma microfissura, ela dissolve um pouco, carrega minerais, e ao evaporar ou esfriar, deposita de novo, selando parte do caminho. Não é milagre, é processo lento, do tipo que ninguém quer pagar para esperar, mas que o mar força a acontecer. O contraste com a lógica atual é o que faz essa curiosidade ficar na cabeça. Muitas obras modernas são pensadas para funcionar dentro de um ciclo econômico curto, com manutenção constante já assumida. Em costa, isso se transforma em gastos sem fim. O sal infiltra, o aço interno oxida, o concreto estoura por dentro, e o reparo vira rotina cara e barulhenta. O exemplo romano não permite copiar tudo sem cuidado, porque materiais variam, normas variam, escala varia, e ninguém quer trocar segurança por nostalgia. Mesmo assim, ele aponta um caminho de pensamento. Em vez de fabricar um concreto que só tenta bloquear a água, pensar em um concreto que convive com ela, que se adapta a um ambiente agressivo e usa a própria química como defesa. É uma curiosidade que não vem de fantasia. Ela só mostra, com pedra na mão, que o tempo não é inimigo inevitável quando a matéria é escolhida para durar.